E aí, meus irmãos, tudo na paz? Boa noite, Boa noite, pastor. pastor. Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E hoje a correria foi intensa, não? Bastante. E como é que Mas tá o graças a Deus chegamos, tá tudo bem. esposo? Tá melhor? Sim, sim, estivemos hoje numa consulta. Está surgindo novas esperanças para o tratamento dele. Assim, qual o diagnóstico que ele tem, o que é? Então, ele tem estenose na uretra, deu uma recidiva de CA, que ele tinha já, Hum, mas está fazendo tratamento. Graças a Deus. E o senhor está bem, pastor? eu estou bem. Eu estive no final do ano passado, uma crise. Na verdade, assim, meu problema maior foi um problema de insônia, né? De não dormir. Então, eu estava com uns 2 meses com crise de hipertensão, né? E não conseguindo controlar. Até que veio, vamos dizer assim, o ápice da crise. Aí eu fui para o hospital, eles fizeram um exame e acharam que eu tinha que internar, que eu estava na iminência de ter um infarto. Ah, então foi por isso Pastor, que o boa senhor noite. estava bem. Estou te Olá, ouvindo. pastor. Boa noite, Pastor Boa Michael. noite. Abraço, Boa noite. tudo bem? Graças a Deus, graças a Deus. Nosso colega também amaram. Tudo bem com vocês? Tem uma boa É, aula aí. obrigado, querido. Vamos Obrigado mesmo. para a igreja, culto de oração. Vai, olhe por nós lá. Será Tá uma certo. honra, Um tá bom? abraço, querido. Um Um abraço. abraço, tudo de bom. Boa aula. Amém. Obrigado. Então, aí, o que aconteceu foi que fiquei internado, fazendo exames. Ao final, o médico disse que o problema era o estresse, né? Então, eu fui para uma médica, eu entendi que naquele momento o problema de sono, né? De não dormir. Quando você não dorme, você desencadeia uma série de problemas, né? Então, acabou eu começando com um tratamento e, graças a Deus, tem dado certo. Então, aquelas crises de estresse, de ansiedade, eu deixei de ter, né? Então, tenho conseguido. Então, isso não diminuiu o ritmo. O estresse era mais, não em função das responsabilidades, que elas são as mesmas e elas aumentam, elas nunca diminuem, né? Mas era mais essa questão é, da insônia mesmo, né? Mas aí, controlando isso, as outras coisas, e comecei a fazer um regime, né? Não sei se vamos iniciar nossa aula de hoje, né? Retomar nossa aula e vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Pedi aqui que a nossa irmã Ana, que ela ore por nós aí, pedindo a Deus que Ele nos abençoe nesse tempo que vamos ter de comunhão. Oremos. Grandioso Pai, de poder de glória, graças te damos, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender cada dia mais da tua palavra, para termos esse conhecimento, sabedoria que vem dos altos. Que o Senhor possa nos estar auxiliando em tudo que vamos fazer. Te agradecemos pelo pastor Marcos, pela ter se recuperado, estar bem, estar junto aqui conosco. Que o Senhor continue abençoando grandemente ele, sua família.
tudo que for fazer, Pai, também pela ITEBAB, cada um que está direta e indiretamente nos auxiliando aqui nesses cursos que a gente está fazendo, por cada irmão que está aqui presente, Pai. O Senhor possa estar nos auxiliando em tudo, Pai, nos dê sabedoria, discernimento, cada dia mais compromisso com a Tua obra, nos usa como vaso de bênção, Pai. Também te peço perdão pelas falhas e nos auxilie em tudo, Pai. Que o Senhor possa usar o pastor Marcos para nos instruir e nos ajudar e nos dê entendimento para entender tudo que for necessário. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos, gratos por tudo. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Muito bem, Juliette chegou, Valesca chegou, graças a Deus a tela ficou assim mais simpática, né? E tinha uns homens meio esquisitos aqui, Valesca, que... Mas, Juliette, está tudo bem, né? Joel, estamos aí juntos, Joel? O Geo Muito foi bem. para o culto, pastor. Estou usando o computador dele. Ah, por isso que aparece o Joel aqui. Eu falei, Joel, cadê esse Joel que não aparece? Meu Deus do céu, esse Joel está em silêncio aqui, mas tá bom. Muito bem, irmãos, vamos retomar lá as nossas aulas, a nossa aula, e colocar aqui para nós aqui. Ontem nós estávamos abordando, né, as questões que vocês... Qual que é o objetivo, né, dessa nossa matéria? É sempre... Olívia, você não vai dar uma boa noite para o seu Hélio, o homem mais bonito Lília, de pela Porto. Lília, tô com Feinho, saudade não de tu. acredito. Oi, feinho! Lilália, eu tô com Ah, não saudade de tu. acredito. Não aprendeu a falar meu nome até hoje. Não, Lila Lula. Lilão. Lila Lula lá. Ô, Lila Lula lá. Lula lá. Lula lá, 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 Ei, lá, Lulu. a gente tá te esperando aqui de Paraná, eu e a Juliette e a Valesca. Ah, de Paraná? É. De Paraná. Ah, de Paraná. Ah, mas a hora que ele for, eu tô trabalhando. Ah, Tinha que que ser em pena. julho. Ah, que pena. Sentiremos sua falta, minha amiga, viu? Que sua Sim, com alegria certeza. maravilhosa. Obrigada. Tchau, meninos. Beijo, amada. Muito bem. O que que a gente vai perceber na história? Por que surgem estes movimentos reacionários? De uma forma repetitiva, você vai vendo que a igreja, com o tempo, ela vai se distanciando da palavra, da verdade, mas sempre vai existir pessoas que vão resistir a esse movimento. E por isso esse entendimento, essa palavra fundamentalista, né? São sempre movimentos na história onde aqueles que conservam a sua fé de uma forma sadia, eles reagem no sentido, agem e reagem contra os movimentos modernistas, né? E, sobretudo, quando nós pensamos e nos enquadramos dentro destes que se julgam fundamentalistas, nós vamos observar que esse liberalismo ele vai se infiltrando sorrateiramente e, pouco a pouco, vai contaminando ao ponto em que, em algum momento, não é, a, a, a igreja, os pastores, os crentes se descaracterizam daquilo que chamamos de a fé sadia, a fé genuína. Então, é muito importante a gente ver isto na história
Porque quando a gente olha para a história e vê os fatos que aconteceram, vai fazer com que a gente olhe para a nossa história também de uma forma crítica, saudável, e possamos perceber também este movimento nos nossos dias, porque isso não é um fato, o liberalismo, o modernismo evangélico não é um fato isolado na história, mas é um ciclo repetitivo. Por isso que nós vamos ver mais à frente que o fundamentalismo de tempos em tempos, eles tinham a sua realidade e as suas formas de atuarem. Hoje, nós estamos frente a esta realidade nossa. Então, diante daquilo que nós falamos na aula passada, estou de acordo com o fato de que, no começo, quando se começou a usar o termo fundamentalista, ele era usado principalmente para descrever aqueles que se firmavam sobre os fundamentos da fé. Mas é necessário reconhecer que os tempos mudaram. Há muitos batistas e alguns outros que creem nos fundamentos da fé, mas que se opõem a serem chamados de fundamentalistas. É igual o termo legalista, né? Se eu chegar aqui e falar para o Amaro, Amaro, tu é um legalista. Esse termo, ele se distanciou tanto do seu significado natural e literal e comum, que ele passou a ser um termo usado de uma forma pejorativa, quando, na realidade, legalismo significa aquilo que é legal, que está de acordo com a lei, não é? E legalista dá a entender hoje que é uma pessoa bitolada, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, é, extremada, né? Então, observe que muitas vezes você vai ver que os movimentos liberais, eles vão trazer uma ressignificação de palavras que outrora refletiam algo sadio e passam a ter uma conotação negativa. Por exemplo, hoje na sociedade é questão de gênero, né? No passado, você tinha um sentido muito natural e não controverso. Hoje, quando você diz igualdade de gênero, a palavra adquiriu uma abrangência que ela perdeu, na realidade, aquela significância pura, sadia, né? E traz uma conotação identificada com imoralidade, né? Então, há muitos batistas e alguns outros que creem nos fundamentos da fé, mas que opõem a serem chamados fundamentalistas. Rejeitam esse termo porque nos etiquetam como muito negativos, creem que são os únicos, creem que tudo é pecado. Mas eu gostaria que vocês entendessem que ser um fundamentalista, no sentido natural da palavra, é conservar os fundamentos da fé. Conservar a fé da mesma forma que ela foi concebida na igreja primitiva, como ela foi profetizada no Velho Testamento e ensinada, é esse o sentido que a gente deve dar à matéria fundamentalismo bíblico. Nas épocas modernas, o termo começou a significar mais do que simplesmente crer e pregar todos os fundamentos da fé. Isto é, dito pelos que creem nos fundamentos da fé, mas repudiam a designação fundamentalista. E também é observado por aqueles que aceitam e abertamente se autodenominam como fundamentalistas. Hoje em dia, muitos dos que creem nos fundamentos da fé, mas rejeitam a etiqueta fundamentalista, se autodenominam de conservadores ou de algo semelhante. Mas, muitas vezes, esse termo fundamentalista, eu sou um batista fundamentalista, nos nossos dias atuais, a visão que se tem dessa designação não é uma visão
vamos dizer assim, confortável, mas muitas vezes incômodo. Aqui há uma citação do autor, e durante a sua vida, provavelmente, ele visitou perto de 200 igrejas. E a grande maioria delas era construída de igrejas batistas fundamentalistas. Baseada na observação dele, ele fez a seguinte lista para descrever as coisas mais salientes que ele viu, que distingue de modo genérico os que se autodenominam fundamentalistas. Além da firme crença deles nos fundamentos da fé, esta é a lista, na observação dele, que e ele até entende que não necessariamente é organizada e precisa, mas estas características que ele entende que retratam o que é ser um fundamentalista. Primeiro, a ênfase na importância da igreja local. Né? Um programa missionário pelo qual se apoiam economicamente aos missionários individuais. Separação eclesiástica, não somente das seitas, mas também de movimentos carismáticos e ecumênicos. Eu tenho observado isto, né, que muitas vezes nós nos autodesignamos separatistas, no sentido que não somos ecumênicos, mas de uma forma muito sutil. Muitas vezes a nossa liturgia hoje é muito ecumênica, não é? No sentido que muitos cânticos são oriundos de movimentos pentecostais, ou muitas vezes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou de movimentos neopentecostais, e muitas vezes a influência da teologia, muitas vezes ela é oriunda de seminários, vamos dizer assim, de visão liberal. Então, o fundamentalista, ele pratica, ele tem como princípio a separação eclesiástica, ênfase na santidade e na separação pessoal do mundo. Prega-se contra pecados individuais, e não se faz isso apenas em termos gerais, mas muitas vezes nominando os pecados e, e protestando contra a prática do pecado. E hoje nós vivemos em um tempo em que as pessoas têm relativado muito essa questão. É interessante, nós estamos diante de um movimento filosófico relativista, mas ele tem influenciado diretamente também a igreja e a doutrina da igreja, não é? E dentro dessa, que a gente fala, influência, hoje a visão de pecado, né, é uma visão muito diluída, né? Não se pensa no pecado com os olhos de Deus, né? Muitas vezes a visão do pecado é de uma forma humanista, a partir dos olhos do homem, né? E não dos olhos de Deus. Eu sempre digo que a forma de enxergarmos o pecado não pode ser através dos nossos olhos, mas dos olhos de Deus, né? E você vai ver N exemplos da Bíblia de como Deus enxerga o pecado e como Deus vê o pecado. No Velho Testamento, um exemplo, né? Quando Moisés fere a rocha, ao invés de clamar, porque a ordem foi clamar, e ele feriu, e mesmo que ele tinha ferido anteriormente, Deus o teve como um desobediente, como alguém que contrariou um mandamento. Aí as pessoas vão dizer assim: ah, mas isso aí é coisa do Velho Testamento, da lei. Mas você vai ver, por exemplo, o exemplo na igreja primitiva de Ananias e Safira. Ananias e Safira estão no contexto da igreja, na época da igreja. E qual foi o pecado deles, né? Eles simplesmente venderam uma propriedade e discursaram que estava dando todo o recurso para a igreja,
e na realidade isso não era uma verdade, era uma mentira. Eles estavam dando talvez uma grande parte, mas ficando com uma parte. E qual foi a reação que ficou lá, um testemunho bíblico sobre o Deus continua pensando no pecado da mesma forma que ele sempre pensou. Quando a gente estuda a doutrina do dispensacionalismo, nós vamos perceber que no dispensacionalismo, Deus vai tratar com o homem de uma forma diferente, mas Deus nunca vai mudar a forma como ele pensa sobre o pecado. Ou seja, não importa qual é a dispensação, Deus sempre pensa da mesma forma, é, com respeito ao pecado. Ele vai tratar com o pecador, no sentido de relacionar-se com o homem de uma forma diferente nas dispensações, mas sempre com a mesma critério de justiça e sempre com o mesmo critério de santidade e moral, não é? Repúdio às versões modernas de Bíblia e todas aquelas que são baseadas no puro textos receptos. Quando a gente já estudou um pouquinho sobre isso, quando a gente fala das versões modernas da Bíblia, de uma forma muito sutil, muitas vezes, a questão aqui do texto receptos, que você tem uma tradução que tem por base o Novo Testamento no texto crítico, que é o texto, né, que é influenciado a partir do século XIX, e você tem o textos receptos, que é antes do século XIX. Então, eu vou falar sobre isso sobre tradução bíblica lá na Ji-Paraná. A gente vai falar sobre os métodos de tradução, a base para a tradução, não é? E entender um pouquinho sobre isso para a gente entender por que se enfatiza tanto essa questão. A gente usa aqui, né, as versões modernas da Bíblia. Por trás disso, há uma razão, não é, não é simplesmente uma contrariedade contra o trabalho que muitas editoras e muitos teólogos têm feito, não é isso, mas entender o que está por trás disso. E muitas vezes falta este conhecimento, e pela falta desse conhecimento, a pessoa pensa na Bíblia, sempre essa Bíblia tem uma maior facilidade de leitura, ou esta Bíblia é mais barata, e não se tem o entendimento a partir da razão. Se tem um entendimento, às vezes, na ênfase monetária ou na ênfase da gramática mais facilitada, né? Então, é algo que a gente precisava parar para pensar, né? Mas se você for lá, Hélio, em Ji-Paraná, você vai entender um pouco mais sobre tradução bíblica. Então, e se você entrar no site da Sociedade Bíblica Trinitariana, tem um livreto chamado Deus nos deu a palavra. É um livreto e é gratuito, você pode baixar e você vai entender um pouquinho dessa questão de tradução, né? Baixe no site da Trinitariana, chama Deus nos deu Deus nos deu a palavra, né? A ênfase no evangelismo pessoal toma-se com seriedade o mandato bíblico que as mulheres devem manter silêncio dentro das igrejas. Quando a gente fala aqui, irmã Ana, irmã Valesca, é aquilo que a gente entende no sentido de silêncio da liderança, porque hoje, em muitas igrejas, hoje já há pastoras, já há bispas, eu não sei se há apóstolas, né? Bispas já, mas apóstolas ainda não, né? Não sei se há, né? Mas a questão de diaconisa, quando a ênfase bíblica, literal, a interpretação literal, vai nos dizer de uma forma diferente, né? Há um repúdio ao calvinismo, a música é conservadora,
E quando a gente fala de música conservadora, nós estamos falando de uma música não contaminada pela cultura musical do mundo, entendendo que a música, os instrumentos podem ser julgados como neutros, mas a poesia, a música, a cultura musical, ela não é neutra, ela contém valores. E quando nós usamos essa cultura, nós trazemos com a música a cultura. O pastor tem o direito de fazer a maioria das decisões, ou seja, você vê a liderança da igreja a partir do pastor, e hoje as igrejas modernas, existem muitas igrejas hoje, elas rejeitam essa ideia da liderança pastoral, eles nem têm essa liderança a partir de um pastor, não é? Eles não creem nessa formalidade, nessa forma como Deus organizou o ministério nos nossos tempos, não é? Não se serve o vinho alcoólico na ceia do Senhor. Há determinadas normas da separação pessoal que se tem que aceitar para ter uma posição de liderança na igreja, ou seja, os líderes têm que se identificar com aquilo que Paulo vai dizer a Timóteo e a Tito, ou seja, se exige as qualificações para o ministério, e usam-se muitas referências bíblicas quando se prega e ensina a palavra de Deus, ou seja, é uma pregação expositiva, bíblica. Alguma questão aqui, irmãos? Algum comentário, alguma palavra? Tranquilo, pastor, tranquilo. Então, agora nós vamos passar para o surgimento do liberalismo teológico. Fundamentalismo é uma reação a um liberalismo teológico. É muito importante a gente olhar para a história e entender esse liberalismo, porque nós vamos perceber que muitas coisas que estão acontecendo hoje são resultado deste momento lá atrás, ou seja, não existe nada de novo. O dicionário Aulério define evangélico como relativo ou pertencente a certos grupos religiosos não ligados ao protestantismo histórico, que afirmam seguir os evangelhos com essencial rigor e fidelidade. É assim que Aurélio define. De acordo com essa definição, qualquer grupo que originalmente não faça parte do protestantismo histórico é considerado evangélico, porque são seguidores do evangelho. Por que essa diferença? Porque a palavra protestante, no sentido religioso, ela identifica quem? Aquele movimento de reforma que surgiu dentro da Igreja Católica, né? Por exemplo, não é a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, a Igreja Luterana, a Igreja Ortodoxa. Então, foram movimentos reacionários dentro da Igreja Católica. Por isso eles são chamados de protestantes, porque, a partir de Lutero, né, um movimento que começa com Lutero, eles então se levantam a protestar contra a religiosidade católica, contra o sistema católico. Então, eles são denominados protestantes. Então, quando alguém se refere a um batista, então um batista ele não é protestante. Então, o termo que se usa para nós que não somos das igrejas protestantes é o termo evangélico. Nós somos evangélicos, não é? É esse o sentido. Mas nos séculos 17 e 18, a igreja evangélica, protestante e não protestante, foi infectada por várias formas de incredulidade. O deísmo inglês, o naturalismo francês,
o racionalismo alemão começaram a invadir gradualmente a igreja professa, particularmente seus institutos de ensino. Nós vamos ver que o movimento de apostasia ele não começa no banco da igreja, ele começa nos institutos de ensino. Da mesma forma que o movimento protestante, ele não se dá no ambiente dos frequentadores da igreja, ele se dá no ambiente do academicismo, dos estudiosos da Bíblia. Então, da mesma forma. Então, o século XVII e o século XVIII começa um movimento modernista dentro dos institutos de ensino. Durante o papado de Pio X, muitos professores foram expulsos das universidades católicas porque rejeitavam a autoridade da Escritura e da Igreja Católica, não é? Então, o Papa Pio X passou a chamá-los de modernistas. O liberalismo, quando a gente fala assim de Igreja Católica, a gente até que nos assusta, porque a Igreja Católica, 1.500 anos de história, praticamente o que a gente observa é a Igreja Católica. E quando a gente olha para a Igreja Católica de hoje, toda essa visão que a gente tem de uma igreja idólatra e se assemelhando ao pagã, muitas dessas coisas elas vão surgindo, não é, a partir do século XVII, século XVIII, não é? Muitas das doutrinas hoje praticadas pela Igreja Católica, como a virgindade de Maria, a ascensão de Maria ao céu, ela surge no século XVIII, ela não vem antes. Então, mesmo na Igreja Católica, já há uma visão, e é interessante você pensar, quando a Igreja se une ao Império Romano, mas o Império Romano começa a se implodir. Então, a igreja agora se sente ameaçada, mas com o declínio do Império Romano surge, não é, o Império, o Império Católico Romano, que não restringia-se mais ao domínio romano, mas agora ele se expandia, né? Então, por exemplo, ele se expandia, a Igreja Católica, no começo, Constantino usa a Igreja e se une à Igreja para fortalecer o seu poder. É dele essa frase: se não podemos destruí-la, nos unamos a ela. Com a falência do Império Romano, a Igreja está forte e poderosa. Então, agora não é o Estado, a Igreja se unindo ao Estado, mas o Estado se unindo à Igreja. Por isso você vai ver historicamente, principalmente na época medieval, que a Igreja Católica ela vai, vamos dizer assim, interferir na eleição do rei, ela vai apoiar o rei, vai destituir o rei. Você vai ver isso muito na história. E nesse momento também da igreja vão surgir os mosteiros, né, que eram católicos, que entendiam que a igreja estava inclinando-se para um liberalismo, e então eles se refugiam nesses mosteiros, nessas clausuras, né? Mas quando surge o Império, o Santo Império Católico Apostólico Romano, então eles são usados como líderes para esse movimento, espalhados pela Europa, não é? Então, você, mesmo na Igreja Católica, teve uma reação aos pensamentos modernistas, né? E observe que, nesse tempo, nós temos um movimento filosófico baseados no racionalismo, no iluminismo, né? Que estava influenciando a Igreja, né? Então, o liberalismo moderno atravessou o Atlântico
infectando colégios e seminários teológicos vinculados às igrejas dos Estados Unidos da América. No começo, os americanos mandavam seus alunos para a Europa, aquela febre, vamos dizer, acadêmica. Depois eles retornaram e trouxeram consigo as influências modernistas. E, a partir daí, os protestantes passaram também a empregar o termo modernista, aqueles que rejeitavam a Bíblia e a autoridade das Escrituras e defendiam a supremacia da razão humana sobre a revelação bíblica. Então, quem eram os modernistas? Eles rejeitavam a Bíblia e a autoridade da Escritura. Termos como a Bíblia contém a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Ou seja, há partes que Deus inspirou, mas não necessariamente tudo foi inspirado por Deus. Então, é um movimento, o racionalismo vai influenciar isso. Você só pode crer naquilo que você pode, com evidências, provar. É nesse ambiente que Darwin vai surgir, nesse ambiente do racionalismo, não é? Se você não pode provar aquilo, então, por exemplo, eles vão, nesse momento, isso vai influenciar as escolas teológicas ao ponto de que vai se questionar a, a narrativa bíblica como sendo um fato histórico, por exemplo, Jonas sendo engolido por um grande peixe. A razão, ela não consegue conceber este fato. Então, o que entendiam os modernistas? Que aqui não estava um fato, mas uma fábula, uma história, que não necessariamente se deu de forma física, mas que ela tem ensinos espirituais, mas que não é um relato de um fato. Então, os modernistas passam a interpretar a Bíblia desta forma. Aquilo que poderia ser explicado pela razão é aceito, aquilo que não poderia ser explicado pela razão tinha um sentido, mas era um sentido a partir de uma fábula, de uma história, e não de um fato, de uma realidade. Não é? Passaram a defender a eminência divina em detrimento da sua transcendência, deixa eu voltar aqui, divina, para ensinar que Deus habita dentro do mundo e não à parte ou acima do mundo, levando a uma noção de panteísmo. O que é o panteísmo? Deus é tudo aquilo que você vê. Deus está na árvore, Deus está nos pássaros, Deus está na água, Deus está na natureza, né? A paternidade universal de Deus como um conceito de fraternidade universal entre o homem e o universalismo teológico, valorizando assim as religiões pagãs. Em que sentido? Não é? Que o paganismo muitas vezes adorava os animais, a natureza. Então, a teologia moderna acabava apoiando esses pensamentos. Então, o liberalismo teológico, por defender a existência inata de uma bondade humana, trouxe um otimismo humanístico, servindo de base ao progresso social, ao estado ético da perfeição humana, dando apoio filosófico à teoria da evolução e apoio político ao socialismo marxista, porque tudo isso está acontecendo simultaneamente, né? Aquela visão marxista política e, ao mesmo tempo, a teoria da evolução e tudo isso num ambiente que a gente denomina humanismo, né? Onde as coisas giram em torno do homem e não em torno de Deus. Não sei se você percebe, nos dias atuais, o humanismo influenciando a religião. Quando as pessoas pensam no culto, na igreja, se pensa no quê? No qual é a reação de Deus àquilo que nós estamos oferecendo. Na realidade, o pensamento é o que as pessoas estão achando do culto. Você pode perceber o movimento humanista hoje na religião, não é? Tudo é pensado em torno da pessoa.
não é? É o hino que a pessoa gosta, é a forma, a liturgia que a pessoa gosta, é as programações que vão ser mais atrativas às pessoas. Você percebe que Deus deixa de ser o centro da religião e o homem passa a ser colocado nessa condição. Então, tudo gira em torno do homem. Eu lembro de um pastor que contou uma experiência de que ele assumiu determinada igreja e ele começou a trazer pregações e estudos sobre moral, sobre ética, não é? E, e isso incluía, não é, o pudor, não é, a modéstia. E o grupo de diáconos o procurou e pediu que ele mudasse a pregação, porque aquela pregação estava trazendo um desconforto às pessoas, que ele enfatizasse no evangelho, na salvação de almas, né? Na vida eterna, no céu, e que ele deixasse de enfatizar essas questões, né? Então, hoje, muitas vezes, nós percebemos no movimento evangélico que há uma resistência a pregações que nomeiam pecado, que, que somente hoje é um sistema, e não é só a igreja. Hoje, por exemplo, nossos cultos são transmitidos ao vivo e gravados e estão no YouTube. Você muitas vezes tem que ter muito cuidado com o uso das palavras, para que elas não sejam interpretadas como o doutor Hélio aí é um especialista nos termos aí que xenofobia, xenofobia, né? O que foi que aconteceu lá com o jogador lá do São Paulo, né? Xenofobia é quando a gente atenta contra pessoas de outro país, né, pastor? É. Não é isso? E aí tem homofobia Homofobia. e tantos outros termos, né? E hoje você tem que ter, muitas vezes, muito cuidado no uso das palavras, porque elas podem trazer como consequência um indiciamento criminal, né? Por, pela forma como você usa. Então, na verdade, o liberalismo surgiu lá no Éden, quando Satanás levantou a dúvida. É assim que Deus disse? O liberalismo tem produzido um evangelho social, acerca do qual podemos mencionar três resultantes: uma falsa ciência, a teoria da evolução, e quando a gente fala teoria da evolução, nós somos criacionistas e não evolucionistas. Nós cremos que foi Deus que criou todas as coisas. Existe aí um movimento para tentar conciliar os dois lados. Tudo bem, Deus criou, mas por que não demorou milhões e milhões de anos para criar? Não é? Eu sempre pergunto assim, qual é o problema maior? Criar em milhões e milhões de anos ou criar em um dia? Qual é mais fácil e qual é mais difícil, né? Então, o fato de Deus ter criado, eu falo, o fato de ele ter criado em um dia não, não se torna um problema se a gente entende que ele criou e ele precisava de 1 milhão de anos para criar uma coisa, ou ele podia criar em um dia. Quando nós olhamos para Deus, ele pode criar em um dia, né? Eu falo assim, é como a gente olha para os milagres, por exemplo, um paralítico andar. Não sei quem teve a experiência de quebrar um braço, uma perna. Você já teve, né, Hélio? Você já deve ter sido. Nunca foi remendado? Amaro tem um jeito Não, assim. pastor, porque meus ossos são muito fortes, eu tenho muita minha força física, aquele Wolverine foi baseado em mim. Então, mas Graças quando a Deus. você, Não quebrei você nada, não. quebra. Fala, Amaro. Também nunca quebrei nada, nem um dedo, graças a Deus. Eu já torci o meu tornozelo, né, num jogo de vôlei. Eu, Mas eu tenho um braço aqui que tem uma placa de platina e 8 parafusos.
Isso aqui não sai daqui mais nunca. Mas o que eu quero dizer com isso? Faz o tratamento, você engessa o braço ou qualquer outro membro, depois você tem que fazer fisioterapia para que os movimentos sejam retomados, porque a questão muscular foi comprometida, né? Quando você pega um paralítico andar, você imagina, né? Muitas vezes quando você tem uma fratura, alguma coisa, você tem que fazer 10, 20, 30 sessões de fisioterapia para você voltar a ter movimento normal. Pensa alguém paralítico, que a musculatura não existe, porque o paralítico atrofiou, a musculatura está atrofiada, não é? Ele não tem resistência física e ele pega, levanta e anda e põe a cama ainda sobre os ombros, né? Então, eu falo assim, não é só o fato da pessoa, vamos dizer assim, você ora e a pessoa levanta, mas nós estamos falando para a pessoa levantar que não tem musculatura, ela não tem musculatura, ela está atrofiada. E nós estamos falando de paralíticos desde nascença, né? Então, pensa bem no poder divino de fazer com que alguém... Ali houve uma reconstrução, não somente do sentido de osso, mas no sentido neurológico, né? De nervos. É um grande milagre. Instantâneo. Isso mostra o poder de Deus. Uma falsa filosofia, o marxismo, que defende o marxismo no sentido como doutrina, é um romantismo interessante, né? Onde todo mundo é igual, todo mundo ganha igual, todo mundo tem acesso às mesmas coisas, né? É uma visão romântica onde o homem consegue organizar a sociedade de uma forma tão justa que todas as pessoas são felizes. Mas isso, na realidade, aonde funcionou, né? Primeiro que nós somos criados de uma forma singular, ou seja, não existe ninguém igual a ninguém, né? Somos diferentes. Igualar as pessoas nunca vai dar certo, porque cada um é diferente. E outras questões, a questão da motivação e outros fatos, né? Uma falsa teologia, um outro evangelho e não o evangelho de Cristo. Então, o liberalismo, ele sempre, por trás, existe esses pensamentos, não é? Com o surgimento dessas doutrinas satânicas, batistas e protestantes nos Estados Unidos, levantaram-se contra o modernismo. O movimento protestantismo, reforma, ele se dá na Europa. O movimento fundamentalista, ele tem uma reação nos Estados Unidos. Isso não significa que ele não ocorre na Europa. Você vai ver, no período da reforma, há um movimento na Inglaterra, que é o chamado os puritanos, o puritanismo, né? E também na Europa, os anabatistas, há movimentos na Europa defendendo uma doutrina bíblica, uma interpretação literal da palavra de Deus. Mas no sentido aqui da origem da palavra fundamentalista, se dá onde? Nos Estados Unidos, onde igrejas batistas e protestantes, isso aí não foi só os batistas, mas nós vamos ver na história que também presbiterianos, eles vão reagir a esse movimento modernista. Irmãos, e quando a gente olha e a gente se relaciona com, por exemplo, o pessoal da Inglaterra, porque a sede da Sociedade Bíblica Trinitariana é na Inglaterra. E conversando com esses irmãos da Inglaterra, eles dizem que, por exemplo, na Inglaterra, hoje, os cristãos nativos se limitam a 5%. Isso não é só uma realidade na Inglaterra, é uma realidade na Suécia, é uma realidade na Alemanha, é uma realidade em Portugal, é uma realidade no sentido quase que generalizada na Europa. E tudo isso se deu em que ambiente? No ambiente do liberalismo. Então, você surge um movimento liberal na Europa e ele destrói a igreja na Europa. E hoje, a maioria
dos países europeus e de uma forma comum, eles se denominam uma geração pós-cristã, ou seja, eles não mais aceitam a influência do cristianismo na sociedade, na cultura consequentemente, nas leis do seu país. E nós temos visto esse movimento chegando ao Brasil também, né, nessa visão. Porque o problema do liberalismo teológico é que, a longo prazo, ele vai trazer a frustração. É o que nós vemos crescendo no nosso Brasil hoje. Não sei se você tem percebido o número de pessoas denominadas desigrejados. Ou seja, eles já não atribuem credibilidade à religião. Eles estão frustrados com a religião e, por isso, se afastaram dessa prática religiosa. E tudo isso, o que está por trás de tudo isso? No futuro, quando você se afasta de Deus, da crença no poder de Deus, do Espírito Santo, no poder da palavra, aonde você dá ênfase ao humanismo, ao emocionalismo, não é? Ao modernismo, a longo prazo, o que vai acontecer? Levar a uma frustração, porque é um evangelismo que não vai trazer o resultado, não vai dar o resultado esperado. Ou seja, não vai gerar paz, não vai gerar confiança, não vai gerar segurança. E, além de tudo, todos esses movimentos de controvérsia, o que eles geram? Instabilidade. Por exemplo, essa questão das traduções modernas. O grande problema das traduções modernas hoje é que a pessoa lê uma Bíblia e ela traz, né, na sua redação vamos dizer assim, um conjunto de palavras, aí o outro tem uma Bíblia que percebe que essas palavras são diferentes na Bíblia dele, o outro tem lá uma outra Bíblia que as palavras são diferentes na Bíblia dele, cria-se a visão, aquela pergunta, o que é certo? Tudo isso gera o que foi feito para produzir mais facilidade de compreensão, tem como subproduto instabilidade, insegurança. Né? Então, essa Babel religiosa hoje faz com que as pessoas se sintam inseguras. E a grande pergunta é, o que é certo? Existe tanta igreja, existe tantos credos, existe tantas formas de entender e interpretar a Bíblia, a grande pergunta é, o que é verdade? Hoje você vai evangelizar uma pessoa, você praticamente tem que desconstruir na mente dela o que ela entende por religião para construir um pensamento correto da religião. Porque hoje os jovens de hoje eles estão totalmente desconectados da religião, não é? E isso se dá muito em função dessa questão, é que a gente não percebe, mas dessa falência do sistema religioso teológico, né, que resultou como subproduto. É como a gente fala, né, que existe hoje muito essa questão ligada a, como fala, quando abuso de criança, doutor Hélio. Pedofilia. Pedofilia, meu pastor. Hã? Pedofilia. Pedofilia, né? Estupro, mas a gente não percebe que tudo isso é um efeito de uma sociedade desmoralizada, imoral. Não estou justificando, mas há uma mudança de valores, de comportamento, que vai resultar no anarquismo, não é? Então, quem primeiro usou o termo foi Curtis Lee Laws, editor do Jornal Batista, não é, de Nova York. A intenção do autor era destacar verdades fundamentais do cristianismo que os modernistas estavam rejeitando.
Vamos ver Efésios capítulo 2, versículo 20, e depois 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 11. Efésios capítulo 2, versículo 20. Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, quando Paulo fala aqui, a igreja de Éfeso, ele fala que tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que a igreja precisa ser, ela precisa estar alicerçada nos fundamentos. Quais são os fundamentos da igreja? A era dos profetas, que é o Velho Testamento, e a era dos apóstolos, o Novo Testamento. Ou seja, Paulo vai dizer assim, é como você fala assim, nós vamos construir uma casa, a coisa mais importante na construção de uma casa é o que está debaixo desta casa, os fundamentos. E Paulo está dizendo que a nossa fé está fundada nos profetas, naquilo que nos ensinou a Bíblia através dos profetas e naquilo que nos ensinou a Bíblia através dos apóstolos. Esta é a base da nossa fé. Agora, 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, novamente, Paulo diz que tudo aquilo que contraria, e Cristo é a centralidade da Bíblia, né? Tudo na Bíblia gira em torno de Cristo, então Cristo é o assunto principal, é a verdade principal. Então, tudo que contraria esta verdade, né, está errado. Né? Então, nós vamos ver que fundamentalista é o quê? É aquele que entende que os nossos fundamentos são aqueles que a Bíblia já estabeleceu desde sempre. Então, nós não temos a liberdade de mudar, de acrescentar, de omitir, de relativizar. Aquilo que a Bíblia diz é aquilo que deve ser vivido, é aquilo que deve ser entendido, é aquilo que deve ser praticado. Quando a gente olha o movimento que levou ao anarquismo e aos problemas do modernismo teológico, não é? Então a gente precisa fazer um estudo da crítica bíblica e as suas escolas. Foram os movimentos teológicos que surgiram na Europa e vão influenciar a igreja a ter uma visão não adequada quanto à Bíblia e, consequentemente, uma doutrina, não é, muitas vezes antibíblica. Então, a gente precisa fazer para entender tudo isso, como isso, por que chegou aonde chegou, a gente tem que voltar na história e entender as coisas como elas se formaram. Porque as coisas não se formam de um dia para o outro, elas vão sendo construídas paulatinamente. Não é? É como a gente olha para o nosso movimento batista bíblico. Não é? Ele tem sofrido mudanças de conceitos estruturais, mas isto não é um fato que se dá de um dia para o outro, ele vai sendo construído paulatinamente. Ou seja, você vai conquistando centímetro por centímetro, é igual aquela história do camelo, né? Que o beduíno ficou com dó dele, coitado, porque estava muito frio no deserto e ele deixou colocar a cabeça dentro da tenda, né? E, e aí ficou com mais pena dele e deixou entrar o meio corpo. Daqui a pouco o camelo estava dentro da tenda e o beduíno estava do lado de fora. No processo de liberalismo é assim. As coisas não vêm diabo com chifre e rabo. As coisas vêm sutis, elas vão adentrando, conquistando. Daqui a pouco,
aqueles que são fiéis e biblicistas, eles começam a ser excluídos. E o camelo passa a se apoderar da tenda. Entende? Então, vamos ver esse movimento, né? E aqui a gente vai passar um pouquinho rápido. Isso, a gente tratou um pouquinho da história dos batistas bíblicos, estamos repercutindo aqui. Então, é importante a gente entender por que surgiu o movimento fundamentalista e quais são os fatos que provocaram este movimento. Então, os membros de igrejas habituados a compreender a Bíblia apenas em seu campo religioso passaram por um verdadeiro parto ao se depararem com concepções científicas da Bíblia. E, por conta disso, começaram logo a questionar sua fé e valores, travando assim uma luta em suas mentes para que possam se adaptar às novas descobertas no campo das pesquisas bíblicas. Não é? Então, no século XVII, século XVIII, as pessoas começaram com aquela ideia de aprofundar-se nos estudos da Bíblia, não é? Houve pessoas que trouxeram, contribuíram de forma positiva, mas houve também alguns que contribuíram de uma forma negativa. Então, isso ocorre praticamente em todos os casos. Afinal, a crítica é, por natureza, inimiga da estabilidade. Mas, assim como as dores do parto são necessárias, também é necessário que o cristão fiel passe por esta experiência, a fim de que possa amadurecer e fortalecer a sua fé. Eu falo, nós estamos dentro de uma realidade hoje religiosa muito problemática. Bom seria se a gente não tivesse diante deste fato. Mas, de outra forma, é nesse momento que vai aparecer e vai surgir, né, aqueles que estão verdadeiramente comprometidos com a verdade. Eles vão aparecer. É nesse ambiente. É como a gente olha para a Bíblia na questão dos espias que foram enviados, não é, a averiguar as questões da terra que estava a ser conquistada. Né? Diante daquilo que eles viram, 10 voltaram falando, não vai dar certo. O negócio está tudo perdido. E 2 voltaram dizendo, não, vai dar certo. Né? É nesse ambiente, sim, e Deus muitas vezes permite situações como essa, como a Bíblia fala que Deus permitiu as situações difíceis nos 40 anos que o povo peregrinou no deserto, para que eles pudessem revelar a verdade que existia em seus corações. Ou seja, é nesse ambiente de heresia, de controvérsia, que a fé está sendo provada e vão surgir e vão se manifestar aqueles que verdadeiramente estão comprometidos com a verdade. Sempre entendendo uma verdade em amor e não uma verdade inquisitora, como muitas vezes foi vista no passado, que muitas vezes aqueles que, em nome da verdade, não é? E dentre eles, não só a Igreja Católica, mas também os protestantes, inclusive Calvino, né? Foi um inquisitor, perseguidor e assassino de todos aqueles que se levantavam em oposição aos pensamentos deles. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não é? A verdade não é uma pedra na nossa mão, mas é uma mensagem em nossos lábios, de amor, de graça, não é? Que tem por objetivo, sim, não é conquistar, mas não se conformar com aquilo que é errado, não é? Nesse âmbito, é importante termos em mente o que de fato é criticismo. Vejamos uma das possíveis definições. Em oposição ao dogmatismo, que pressupõe, sem exame, a validade de nosso conhecimento, especialmente do conhecimento metafísico
e ao ceticismo, para o qual a dúvida universal continua sendo a última palavra, o criticismo, em geral, é aquela atitude mental que torna dependente de uma prévia investigação da capacidade e limites do nosso conhecimento o destino da filosofia especulativa e, principalmente, da metafísica. É uma definição de Bulger. Ou seja, qual a ideia da concepção do criticismo, não é? Eu preciso buscar uma compreensão racional daquilo que eu estou vivendo. Então, eu preciso explicar isso, eu preciso entender isto, eu preciso conceber isto, não é? Nós temos que entender que a sociedade passa e passou por várias formas de organização. Por exemplo, nos tempos dos meus avós, e eu ainda peguei no tempo do meu pai, a sociedade ela se baseava na questão da hierarquia. Então, o que o pai falava estava falado, o que o pastor falava estava falado, o que uma autoridade decretava estava decretado. Eu falo assim que no tempo medieval, assim, o rei que aparecia na janela era rei, ninguém questionava isso, não é? As brigas eram dentro do castelo, mas apareceu na janela, é rei, e todo mundo se encurvava diante desse rei, né? Mas a sociedade hoje passou a ser não uma sociedade passiva, mas uma sociedade ativa. Hoje o pai fala para o filho, dá uma ordem para o filho, e o filho questiona, por quê? Né? O pastor fala, ensina sempre a um questionamento. Isso, a origem de tudo isso é esse pensamento crítico que se desenvolveu na sociedade, né? Então, concepção sobre a crítica bíblica. Então, eu creio que não dá tempo para, e nem precisamos, daqui para diante, então nós vamos ver este movimento que surge na Europa, como ele se desenvolve, o que ele significa. Então, a palavra crítica vem da raiz grega kidino, que significa cortar, em uma forma adjetiva, né? Críticos, que quer dizer apto para julgar. Com isso, em seu sentido etimológico, vemos que a crítica tem o sentido de juízo, julgamento e avaliação. Crítica é a ciência ou arte de avaliação das qualidades de uma produção qualquer, literária ou artística. Então, esse movimento de crítica que redundou no movimento modernista, o que é? Vamos julgar isso aqui. Vamos julgar esse texto. Vamos julgar a história desse texto. Vamos julgar os autores desse texto e verificar se isto é digno de credibilidade. Esse é o sentido, esse é o movimento que está surgindo na Europa, não é? Nós vamos aqui estudar isto aqui e verificar se isto aqui, se esse entendimento é aceitável, se isto de fato é uma verdade, se essa teologia que até hoje é ensinada, se ela tem consistência. Então, a crítica bíblica emergiu graças ao racionalismo dos séculos 17 e 18. Então, você tem a influência filosófica do racionalismo. O que se baseia o racionalismo? A ênfase na razão. Eu preciso conceber a minha fé de uma forma racional. Preciso entender isto e saber explicar. Eu creio que a nossa fé é racional, mas é uma racional a partir das evidências e da revelação bíblica, e não a partir da minha mente, mas a partir da mente de Deus. Eu falo, é uma aceitação de fé explicável a partir daquilo que Deus propõe através da sua palavra. Então, no século XIX, ela se dividiu entre a alta crítica, isto é, o estudo da composição e história do texto bíblico, e a baixa crítica, a análise crítica dos textos visando estabelecer sua leitura correta ou original. Então, vamos lá.
Então, você tem dois movimentos surgindo. Primeiro, alta crítica. O que é alta crítica? Você pega a Bíblia e nós vamos fazer um estudo sobre como esse cânon é formado, quem são os escritores desse cânon, a história desses textos bíblicos, dos seus manuscritos, da preservação dessa história. Ou seja, vamos investigar, não é? A confiabilidade, não é? E a veracidade desse fato. É alta crítica. Aí você tem a baixa crítica. O que é a baixa crítica? Não, nós não vamos questionar essa questão da autoria da Bíblia, a historicidade da Bíblia, a preservação da Bíblia. Não, nós queremos aqui, de uma forma profunda, entender o que esse texto significa. Então, nós vamos estudar a cultura que esse texto foi produzido, a questão da geografia onde se deu essa história, quem são as pessoas envolvidas nessa história, ou seja, a baixa crítica tem por objetivo extrair do texto a verdade que ele comunica. A alta crítica, ela vai fazer um questionamento se essa verdade é verdade. Não sei se você está entendendo uma diferença simples entre uma e outra. Não é? Então, a crítica bíblica emergiu graças ao racionalismo do século XVII e XVIII. Então, ela se dividiu nesses dois termos. Esses termos são praticamente deixados de lado hoje em dia, e a crítica contemporânea assistiu à emergência de novas perspectivas que se baseiam em abordagens literárias e sociológicas na busca do significado dos textos. Segundo Labruyère, não sei como pronuncia esse nome, deve ser francês, provavelmente, recorrendo aos universitários, como é que se pronuncia esse nome aqui? Labruyère? Labruyère? Pastor, vai ter que fazer um biquinho. Labruyère? Labruyère. A crítica, muitas vezes, não é uma ciência, é uma função em que mais saúde que espíritos se torna necessário, mais trabalho que capacidade, hábito mais do que gênero. Se proceder de um homem que possua menos discernimento que leitura e que, por certos capítulos, se exerça, corrompe os leitores e o escritor. Conforme Alfredo Lois, né, crítico francês do século XIX, a crítica é antes uma arte que ciência, supondo não somente conhecimentos suficientes do assunto a que se aplica, mas também a experiência das coisas que se trata de julgar. A crítica bíblica é uma atividade necessária para o aprofundamento do nosso conhecimento bíblico e teológico. As afirmações do texto bíblico são basicamente teológicas. Devido a isso, é impraticável ousar fazer uma análise exegética crítica sem levar em considerações o conteúdo teológico do texto. Então, a crítica construtiva e a crítica destrutiva. E aí, eu falo assim, seria muito importante que vocês fizessem uma leitura, porque o texto é autodidata, ou seja, ele tem a capacidade de comunicar com muita propriedade esse período e este movimento, né? Não devemos nos esquecer de que não pode haver uma boa teologia sem crítica. Também não pode existir uma boa crítica sem teologia. Sem a teologia, o reconhecimento da verdade e valor da Bíblia como um todo não tem fundamento para nós hoje. Diz Kniering. Muitas questões que a crítica levanta são legítimas e não podemos desprezá-las quando feitas em reverência à autoridade da palavra de Deus e no intuito de encontrar a verdade. Temos de ser cautelosos porque alguns críticos partem
da intenção de destruir a fé por causa de alguma distorção psicológica que os leva a destruir em vez de edificar. Alguns deles parecem indignados diante da igreja cristã e seus ensinos. Outros se sentem insatisfeitos com o próprio cristianismo, diz Chaplin. Estava uma experiência, hoje é um nome, está muito atrelado a esse modernismo teológico, que é o amigo do Amaro, o Ed René. Isso foi uma amiga minha, muito próxima minha, ia haver um encontro de casais, e ela conhecia um casal que estava vivendo um momento muito difícil no relacionamento, e ela, muito bem intencionada, convidou esse casal para esse retiro de casais. E chegando lá, o pastor Ed René começou a ensinar que, por exemplo, a questão do divórcio é uma questão cultural, não é uma questão dogmática. Ou seja, naquele período, naquela civilização, naquela cultura, houve problemas de relacionamento e eles foram tratados daquela forma. Isso não significa que nós devemos tratar da mesma forma hoje. Então, ele defendia, tipo assim, se você está em um relacionamento em que chegou à exaustão, a se tornar insuportável, você não deve limitar a sua vida a esse sofrimento. Você deve dar liberdade ao seu cônjuge de encontrar a paz e a felicidade e deve buscar a sua paz e a sua felicidade. Ou seja, você não deve ficar preso a esta instituição de casamento. Você é livre, você deve viver essa liberdade. Aí, segundo o relato dela, que estava presente, uma pessoa se levantou e disse: pastor, mas nós temos sido ensinados durante muito tempo de que o posicionamento da Bíblia é contrário ao divórcio. E, inclusive, somos ensinados que o divórcio leva a pessoa ao adultério. Segundo o relato dela, diz que ele pegou a Bíblia e fez bem assim: você não pode basear a sua vida nessa cultura ultrapassada. Esses foram os termos usados. E por quê? Porque na visão modernista, não é? Existem questões, a Bíblia trata de questões morais, mas a Bíblia também reflete aspectos culturais. E para ele, a questão do divórcio, a forma de lidar com o divórcio é uma questão cultural e não moral. Não é uma questão cultural. Percebe-se que a forma como você enxerga a Bíblia vai determinar a sua doutrina. Não é? Então, hoje, por exemplo, existem muitos modernistas que eles vão usar esse termo. Ah, isso aí era do povo judeu, isso aí é a cultura do Velho Testamento, isso aí é o período da lei. A gente nunca deve se esquecer, por exemplo, que a cultura do povo judeu foi influenciada diretamente por Deus. E a cultura de um povo, ela reflete os valores morais daquele povo. Por exemplo, quando nós temos o Brasil falando da cultura do carnaval, o carnaval reflete muito a questão moral da nossa sociedade. Não é? Essa cultura reflete isso. Não é? Então, quando a gente olha para o Velho Testamento, o povo judeu, ele foi influenciado, a cultura do Velho Testamento, a cultura do povo judeu, foi influenciada diretamente por Deus e por seus valores.
Então, nós não podemos olhar para o Velho Testamento e dizer isso é cultura do povo judeu. Não, isso é cultura baseada em Deus que influenciou este povo a estas práticas, a esses valores, a esse comportamento. Existe sim a questão das leis alimentares e etc., que tinham uma conotação pedagógica, não é? Que elas não são mais necessárias, porque já se materializaram, outrora serviam como para apontar profeticamente para o futuro, como a Páscoa judaica, como o sacrifício de um animal, tudo isso não tem mais sentido, porque se materializou esta profecia, mas no sentido de cultura de valores e de princípios, elas não podem ser ignoradas, porque elas refletem a santidade e a justiça de Deus. Não é? Alguns conservadores fazem parecer importante para a fé aquilo que não tem importância. É necessário, pois, o equilíbrio ao fazer uma crítica no campo bíblico-teológico. A verdadeira crítica não parte do pressuposto de destruir a autoridade e ensinamento das Escrituras. Tanto os críticos radicais quanto os críticos conservadores precisam evitar cuidadosamente preconceitos teológicos. Ou seja, ser um fundamentalista é limitar-se a sua religião àquilo que a Bíblia diz, sem acrescentar e sem omitir. Então, a Bíblia definitivamente não é um livro de ciência. Antes, suas preocupações e enfoques são teológicos. Sua preocupação não está no como e no quando, mas no quem e no porquê. Ou seja, apesar da Bíblia falar de ciência, ela não foi escrita para ser um livro científico. Apesar dela trazer relatos históricos, ela não foi escrita para ser um livro histórico. Ela foi escrita, ou seja, o grande propósito de Deus através da palavra de Deus é tratar quem e por quê. Ou seja, se nós formos ver a Bíblia, o grande propósito da Bíblia está em passar para nós valores morais. Nossa comunhão com Deus é num ambiente de valores, não é num ambiente de religiosidade, de cerimonialista. Não estou dizendo que isso não ocorre nem deve ocorrer, mas a questão a grande ênfase na Bíblia é em quem você é, não é? Apesar da Bíblia já ter dito antes de Galilei que a Terra era redonda, ela não tem esse propósito. Ela foi escrita com o propósito de restaurar o caráter do homem. O caráter do homem. E é o que eu digo, se os nossos 33% de cristãos do nosso Brasil tivessem sido doutrinados na perspectiva de caráter, certamente nós teríamos um país muito influenciado a valores cristãos, a práticas cristãs, a moral cristã. Consequentemente, qualquer intérprete que se aproxima das Escrituras não pode ignorar esse fundamento em seu processo interpretativo. Grace apresenta um quadro comparativo entre a crítica construtiva evangélica e a crítica destrutiva liberal. Crítica positiva, construtiva e crítica negativa, destrutiva. Base. Sobrenaturalista. Essa é a base de quem? Da crítica positiva. Então, quando nós olhamos para os milagres de Deus, eles são sobrenaturais. Já a visão crítica negativa, ela vai tentar aceitar aquilo que naturalmente se pode explicar. Ela é naturalista, ela não é sobrenaturalista. Por isso, eles vão entender que o grande peixe que engoliu Jonas não é uma história, é uma fábula. Regra, o texto é inocente até que prove ser culpado.
na crítica destrutiva, o texto é culpado até que prove ser inocente. A Bíblia é completamente verdadeira. A Bíblia é parcialmente verdadeira. Autoridade final, palavra de Deus. Na crítica negativa, destrutiva, a mente do homem. Papel da razão, descobrir a verdade, racionalidade. Na crítica negativa, determinar a verdade, racionalismo. Racionalidade, descobrir a verdade. Racionalismo, determinar a verdade. No liberalismo teológico, é o pensamento do homem que determina a verdade. E não a Bíblia, entendida da forma correta, que determina a verdade. Ainda segundo Geisler, quando um liberal afirma que pode julgar o sobrenatural, ele, na verdade, o traz para o plano natural e nega com isso, de antemão, sua realidade. A crítica errou ao adotar o pressuposto contrário ao caráter potencial do objeto sob julgamento. Então, o crítico liberal, ele nega, no sentido, o que ele nega? A questão sobrenatural de Deus. Então, ele vai ter dificuldade em acreditar nos milagres divinos. Entre os críticos do século XVIII, encontramos esses nomes, né? John Solomon Sumner, um dos fundadores do criticismo histórico da Bíblia. Ele apregoava que a palavra de Deus e as Sagradas Escrituras não eram a mesma coisa, sugerindo que nem toda a Bíblia é resultado da inspiração, sendo apenas um documento histórico que deveria ser examinado como qualquer outro documento congênere, ou seja, por meio do método histórico crítico. Sumner também não aceitava o cânon bíblico, rejeitava a inspiração verbal das Escrituras, e, segundo ele, os ensinamentos bíblicos devem ser considerados apenas moralmente. Sumner, Reimers e Lessing partiram do pressuposto de que não existe o sobrenatural, e tudo que entre em oposição a isto é racionalizado. Outro crítico do século XVIII foi Hermann Samuel Reimers, que postulava que as evidências históricas eram insuficientes para a fé. Jesus teria sido um Messias político judaico. Não havia o sobrenatural nos evangelhos. Os milagres foram invenções dos apóstolos. E Jesus não ressuscitou. Acreditava também que a travessia do Mar Vermelho foi uma grande mentira da parte de Moisés. Com isso, Reimers postulava a religião natural e rejeitava a religião revelada. Você fala assim, mas que loucura! Não é? Mas, diante de um mundo que, na maioria deles, eram pessoas simples, ignorantes, e a grande maioria mal sabia ler e tampouco falar, essas pessoas tinham os ouvidos e as mentes de discípulos e eles disseminavam suas doutrinas. Ainda Gotthold Ephraim Lessing apregoava que todas as religiões conciliam o homem com Deus e que a revelação era uma etapa ultrapassada e o seu conteúdo podia ser transformado em verdade racional, que o que importa não é ter certeza, mas a busca da certeza. E aí você vai ver hoje essa influência desse pensamento na teologia dos universalistas. O que eles defendem? Que todos serão salvos. Não existe perdido. Não importa quem você foi, que religião você frequentou, e se você teve a religião. Quando a Bíblia diz que Deus morreu na cruz, ele morreu por todos, logo todos
serão salvos. Essa é a visão dos universalistas dos nossos dias. Por fim, no século XIX, a crítica bíblica teve maior aceitação e difusão devido a vários fatores, entre eles o espírito da época. E nesta mesma época, o liberalismo teológico se propagou, tendo como seu território a prática da crítica bíblica. Tipologia de análises críticas. Então, aqui, não vou me ater aqui, segue-se um breve resumo dos tipos de análises críticas. Crítica textual, baixa crítica, crítica literária, alta crítica, crítica das fontes, crítica linguística, crítica da forma, crítica histórica, crítica da redação, crítica da tradição, crítica canônica. Então, eu não vou ater a cada uma desses aspectos que envolve esse movimento chamado críticas, que redundou em baixa crítica, alta crítica. Depois vocês leem, eu não vou explicar cada uma dessas questões, porque umas são positivas, né, e contributivas, e outras são degenerativas e destrutivas. Tipos de críticas, perguntas norteadoras. Crítica textual, e aqui é o resumo. Quais as palavras estavam no texto original? Crítica literária, quais são as circunstâncias da literatura? Crítica das fontes, quais são as fontes por trás do texto atual? Crítica linguística, o que as palavras e frases significam? Crítica da forma, qual é o gênero literário, oral ou escrito de cada parte? O que fez surgir esse gênero? Crítica histórica, qual o contexto histórico que gerou esta obra literária? Crítica da redação, qual a relação entre a historicidade do primeiro relato escrito e o texto oral? Qual é a cronologia das intervenções redacionais e do que se utilizaram? Crítica da tradição. Quais são os estágios pelos quais as peças literárias passou e se desenvolveu? Quais foram as tradições culturais que os autores receberam? O autor do texto modifica a tradição ou corrige? Crítica canônica. Qual é a função que a forma final da literatura canônica teve da comunidade religiosa? Ok. Então, depois façam uma leitura desses conceitos sobre os vários tipos de crítica, né? Então, hoje, o que é mais comum usado quando nós estudamos a Bíblia? O método histórico crítico ou o método histórico crítico cultural, não é? Então, aqui também tem essa questão, uma abordagem dessas questões. E aí nós vamos para algo, e aqui tem toda a biografia, depois que você pode estudar. Então, nós vamos passar, na próxima aula, sobre o fundamentalismo e um breve histórico. Na primeira aula, o que nós começamos a pensar, falar sobre os vários movimentos, não é? E as várias significâncias, e aqui, nessa aula, nós começamos a buscar lá no passado aonde isso começou e de que forma isso se desenvolveu. E agora, no próximo tópico, nós vamos, então, adentrar a questão do fundamentalismo, né? O que aconteceu para surgir o fundamentalismo? É isso que nós estudamos até agora. E agora nós vamos ver o que foi o fundamentalismo, não é? Quem são essas pessoas? Como elas agiram e reagiram a essas questões que implicaram na fé. Então, nós vamos terminar a nossa aula aqui hoje e amanhã a gente continua esse estudo a partir desse item, o fundamentalismo, um breve histórico. Alguma questão, algum comentário?
Tranquilo, pastor. Uma benção. Ok. Então vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, obrigado por esse tempo que o Senhor permitiu estarmos juntos e pedimos que o Senhor nos dê graça para termos bom discernimento, porque este é o nosso tempo. É neste momento que precisamos agir e reagir, pensar, decidir, envolver-se, afastar-se. Precisamos, acima de tudo, Senhor, da sabedoria do alto, do discernimento. Não queremos ser contados com os hereges, com os liberais, e também não queremos nos autotitular os melhores, os mais excelentes, os mais bíblicos. Não, Senhor. A nossa oração é que nos ajude a sermos o que o Senhor quer que sejamos. Nos ajude a fazermos o que o Senhor quer que façamos. Nos ajude, Senhor, a discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o bíblico e o herege. Nos ajude, Senhor, a entendermos aquilo que é a sua verdade e aquilo que não é a sua verdade, aquilo que é do homem e aquilo que é de Deus. Precisamos desse discernimento e queremos ser contados nos nossos dias no número dos remanescentes, daqueles que não se deixaram contaminar, que não se envolveram com aquilo que é contrário ao Senhor e à sua palavra. Nos dá graça para isso. E, sobretudo a nós que estamos aqui estudando e vamos influenciar outras pessoas na sua forma de pensar, na sua forma de agir, na sua forma de entender e viver a fé. Nos dá graça para sermos fiéis ao Senhor, não aos movimentos, não aos homens, mas sobretudo ao Senhor. Mas também nos dá amor para que as nossas palavras não tenham como propósito machucar as pessoas, agredi-las, mas que tenha por propósito alcançá-las e não convertê-las a nós, mas ao Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Amém. Boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Estamos juntos. Amanhã a gente retorna aí. Bom descanso para vocês. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Abraço para todos. Ótima dormida. O Hélio já está bem aí nesse sol, nesse ambiente ensolarado, Tá na na praia. Então na falta de praia. Vai reclamar do quê, rapaz? Você vai reclamar? Vai reclamar do quê? Vamos Essa lá, tá vida no barco. boa. Tu não é Até amanhã. delegado, Tá lá, Amaro. O dia que tá tu for amado. delegado, Amaro, tu vai poder viver dessa vida assim. Tu não é delegado. Tu tem que ser delegado. É, Tá bom, minha gente. Deus um abençoe. abraço, beijo a Obrigado. todos.